Eu, professora Elaine Mascarenhas, autora dos livros Moça Mocinha, uma história infantil que conta sobre uma menina que vivia feliz com sua família amorosa, até que um dia aconteceu-lhe um triste desatino. Conheça o final dessa história. E também sou autora do livro Manuscritos Sentidos, um livro que traz sobre as relações entre os pares em forma de poemas para serem sentidos. Mas hoje eu quero saber, você conhece sobre parágrafos? Sabe o que são parágrafos? Para que servem os parágrafos? Como usá-los? Vem comigo, vamos corujar sobre esse assunto na aula de hoje. Texto A. O catador de piolhos. Era uma vez um cientista que tinha uma missão especial: exterminar piolhos. Depois de muito pensar, ele inventou o catador automático de piolhos. O objeto inventado era uma mão elétrica que catava os bichinhos da cabeça das crianças. No início, o catador foi um sucesso. Só no início, porque vocês já sabem como os piolhos são piolhentos. A mão catava os piolhões, mas os piolinhos ficavam inteirinhos. Quando ele percebeu que o seu invento não estava acabando com todos os piolhos dos meninos, transformou o catador em coçador e fazedor de cafuné automático. Foi um estouro, e os meninos, que adoram um carinho, passaram a dormir com um cafuné gostosinho. Boa noite, queridinhos. Texto B. O catador de piolhos. Era uma vez um cientista que tinha uma missão especial: exterminar piolhos. Depois de muito pensar, ele inventou o catador automático de piolhos. O objeto inventado era uma mão elétrica que catava os bichinhos da cabeça das crianças. No início, o catador foi um sucesso. Só no início, porque vocês sabem como os piolhos são piolhentos. A mão catava os piolhões, mas os piolinhos ficavam inteirinhos. Quando ele percebeu que o seu invento não estava acabando com todos os piolhos dos meninos, transformou o catador em coçador e fazedor de cafuné automático. Foi um estouro, e os meninos, que adoram um carinho, passaram a dormir com um cafuné gostosinho. Boa noite, queridinhos. O texto Catador de Piolhos foi um texto adaptado para fins pedagógicos. Ele é da autora Adileia Frati e está no livro Histórias para Acordar, da editora Companhia das Letrinhas. O texto é apresentado em duas formas diferentes. Qual a diferença entre a forma A e a forma B? A diferença é que a forma A está apresentada em apenas um bloco, onde as ideias estão todas juntas, e, na forma B, nós temos as ideias organizadas por assunto. Em qual das duas formas a leitura do texto ficou mais fácil? Ficou mais fácil ler e entender o texto na forma B, pois as ideias estão organizadas por assuntos. Observe novamente o texto B. Ele foi dividido em 5 partes, pois cada uma delas apresenta uma ideia principal. Veja. Na primeira parte do texto, nós temos como ideia principal a apresentação da missão especial do cientista. Na segunda parte, a ideia principal é o invento e suas características. Na terceira parte, a ideia principal
é o sucesso da invenção e o seu problema. A quarta parte, a ideia principal, é a transformação do invento. Por fim, a ideia principal da quinta parte é o resultado da transformação e a felicidade de quem usará. Podemos observar, então, que o texto B está dividido em parágrafos. Parágrafo é cada bloco de ideia de um texto. Vamos praticar? Agora, você organizará o texto apresentado em parágrafos. É um texto da autora Paula Louredo. O piolho que infesta os cabelos de muitas pessoas é um inseto que se alimenta de sangue e se reproduz com grande rapidez. Esses animaizinhos podem ser encontrados mais comumente nas cabeças de crianças e é transmitido principalmente de uma pessoa para outra, pelo contato direto, mas também podemos pegá-lo através do uso compartilhado de bonés, capacetes, tiaras de cabelo, lenços, presilhas, escovas e pentes. Uma vez em nossa cabeça, o piolho se instala na base de nosso cabelo e é lá que ele coloca seus ovos, muito conhecidos como lêndias. As lêndias têm cor branca e ficam grudadas nos fios de cabelos. O tratamento para piolho é feito com a aplicação nos cabelos de medicamentos específicos, próprios para acabar com os piolhos. Por isso, precisa consultar um médico antes de qualquer tipo de complicação. Para organizar o texto que está escrito em um único bloco em parágrafos, observe o quadro, pois ele apresenta a ideia principal de cada um dos parágrafos. O primeiro parágrafo tem como ideia principal quem é o piolho. O segundo parágrafo, onde encontramos e como é transmitido. Terceiro parágrafo, o que faz um piolho. E o quarto e último parágrafo, o tratamento. Em realce azul, destaquei o trecho que se refere quem é o piolho. Para organizar o nosso texto em parágrafos, ou seja, por assuntos, é preciso deixar um espaço de afastamento da margem do caderno, na medida de 2 dedinhos, antes de escrever o primeiro parágrafo. Antes de escrevermos o segundo parágrafo, vamos relembrar qual é a ideia principal dele, onde encontramos e como é transmitido o piolho. Vamos ao texto agora. Selecionei em realce cinza o trecho do texto em que se refere à ideia principal já discutida anteriormente. Escreveremos o segundo parágrafo na próxima linha e afastado da margem. Quando acabar o espaço da linha, usarei a linha de baixo. Não será preciso diminuir o tamanho da letra para tentar colocar tudo numa única linha. Caso a palavra não caiba, basta separá-la em 2 partes, como fiz na palavra alimenta, no primeiro parágrafo, e com a palavra cabeça, agora no segundo parágrafo. O assunto principal do terceiro parágrafo é o que faz um piolho. Destaquei em realce verde o trecho que tem como ideia principal o que fazem os piolhos.
Para iniciar a escrita do terceiro parágrafo, use a próxima linha depois que terminou de escrever o segundo parágrafo. Não pode escrever na mesma linha que o segundo parágrafo. Então, na linha de baixo, lembre-se de fazer o espaçamento de 2 dedinhos, mais ou menos, para começar a escrever o seu terceiro parágrafo alinhado aos demais, ou seja, na mesma direção. Quarto e último parágrafo se refere ao tratamento. Vamos ao texto identificar essa ideia principal. Em realce amarelo está destacado o trecho que se refere à ideia principal deste quarto parágrafo, o tratamento. Agora que concluímos a tarefa de organizarmos um texto escrito em apenas um bloco, dividindo em parágrafos, observem como ficou o nosso resultado. O texto está com os parágrafos alinhados, ou seja, na mesma direção, usando a linha do começo ao fim, lembrando de deixar o espaço recuado e no início de cada parágrafo. Então, ficou craque nesse assunto sobre parágrafos? Aposto que sim! Bom, você já sabe que pode contar comigo e será um prazer caminhar juntinho de você. Então, venha comigo corujar, inscreva-se nesse canal, ative o sininho para receber notificação a cada vídeo novo e siga o meu Instagram, @corujar.elainemascarenhas. Um beijo grande e até a próxima!